a ti mesmo. Conhece a ti mesmo sempre é uma reflexão íntima, para a gente saber onde é que estão nossas falhas, nossos defeitos, e a cada par e passo a gente tentar se corrigindo para melhorarmos como seres enquanto aqui para a nossa evolução espiritual. Pensemos nisso sempre. Então vamos serenar nossas mentes para fazer a oração. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, nosso modelo guia, benfeitores espirituais que nos acompanham, que possamos nós colocarmos em prática o que aprendemos nas palavras edificantes, vigiando os nossos pensamentos e fazermos sempre pelo bem da humanidade, de nós mesmos, de nossos irmãos, a lei do amor, a caridade, de não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que Deus fizesse, de amar a Deus sobre todas as coisas e sempre não desanimarmos diante dos obstáculos. Ninguém diz que ia ser fácil, mas se nós persistirmos e sempre tentando e renovando, com certeza nós chegamos lá. Que essa é a intenção de quem entra e se clareia e desperta para a evolução espiritual. Então que possamos nós sempre, par e passo, dia após dia, policiar nossos pensamentos e nossos atos. E com certeza, se praticarmos sempre a lei do amor e da caridade, chegaremos lá e um dia, com certeza, seremos espíritos angelicais. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ilumine e nos abençoe nesta noite. Que assim seja. Caros irmãos, irmãs, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Que Ele venha em nosso auxílio para que possamos desdobrar uma palestra de modo claro, que todos possam compreender. A nossa palestra vai girar em torno do capítulo 23 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que tem como tema o pensamento, em que ele vai fazer algumas abordagens de grande interesse para a nossa reflexão. Ele inicia esse capítulo dizendo assim: o pensamento é criador. Assim como o pensamento do Eterno projeta sem cessar no espaço os germes do ser e dos mundos, assim também o do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo a sua natureza, a multidão humana. Então, antes de propriamente entrar no assunto do pensamento, dessa reflexão aqui, gostaríamos de fazer uma pequena introdução. A doutrina espírita nos ensina que nós somos um espírito imortal, que em algum ponto no passado muito distante, temos a certeza que fomos criados por Deus. Nós tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Por isso somos espíritos imortais, mas não eternos. Eterno só Deus, porque não foi criado, não teve um começo. Ele sempre foi e sempre será. Nós somos imortais, porque em algum ponto do passado nós fomos criados, mas nunca teremos um fim. A doutrina nos ensina que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, porque é de lá que nós viemos e para lá nós vamos retornar. Nós viemos do mundo espiritual, nascemos aqui na Terra e estamos aqui com um objetivo, com a finalidade, que qual é? Que a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento intelectual e moral. Então nós estamos aqui na Terra para trabalharmos as nossas virtudes, desenvolvermos os nossos sentimentos, como a bondade, a caridade, o amor ao próximo. E a doutrina nos ensina que quando deixarmos essa terra através da morte do corpo, vamos retornar à nossa verdadeira vida, ao nosso mundo de origem,
que é o mundo espiritual. E nos ensina que nós seremos tanto mais felizes na vida espiritual, quanto mais tivermos praticado a lei de justiça, amor e caridade para com o nosso semelhante aqui na terra. Então, conforme a nossa vida que nós levarmos aqui, será a nossa condição no mundo espiritual ao retornar. Muito bem. Então, Allan Kardec, Leon Denis está abordando aqui a questão do pensamento. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre o pensamento para depois encaixarmos com essa primeira reflexão. Muitas pessoas não dão o devido valor à questão do pensamento. Vamos fazer algumas reflexões para nós ver até onde vai a importância. Esta instituição que nos acolhe, que permite que nós reunimos nesse horário, e que permite que nós tenhamos aprendizado, viemos aqui para aprender a doutrina espírita. Quem está expondo e quem está escutando também. Ela permite também que pessoas sejam atendidas no atendimento fraterno, ela permite que pessoas participem de estudos, várias atividades ela permite dentro dessa instituição. Mas o interessante é que quando olhamos essa instituição com toda a estrutura dela, antes dela existir, ela foi pensada por alguém. Ela foi idealizada pelo seu dono. E então essa idealização passou para um projeto, um arquiteto. Esse arquiteto projetou no papel, depois foi passado para o engenheiro de obras, depois para o mestre de obras e por fim a construção dela. Então é interessante pensar que antes de toda essa finalidade, antes dessa preparação, ela foi pensada. Muito bem, se nós estendermos o nosso olhar mais alto, abordando este bairro, nós veremos casas diferentes umas das outras, umas maiores, outras menores, algumas de umas cor, outras de outras, algumas casas de um piso, outras de dois, veremos uns maiores, outros menores. Mas o que é esse conjunto de casas e prédios, senão a materialização do pensamento das pessoas que idealizaram cada uma dessas? Estendendo o olhar mais alto, se nós abarcarmos a nossa cidade, veremos inúmeras, centenas de milhares de construções, casas, prédios, salas comerciais, e tudo isso é o conjunto, é a materialização do pensamento de centenas de milhares de pessoas. Assim, se nós sairmos do nosso país, nos dirigirmos para cidades monumentais como Paris, Nova York, essas cidades que quando nós vemos as obras nós ficamos até assombrados com tanta tecnologia, com tanta imponência. Mesmo assim, todas essas obras que nos impressionam, por mais que levou 1 ano, 2, 10, 20 para ser edificado, mesmo assim é a mação do pensamento de alguém, de centenas de milhares de pessoas. Se nós sairmos do meio material, ou seja, das obras dos homens, e nós formos para a obra da natureza, se nós, por exemplo, nos localizarmos num bosque, veremos o que nós veremos. Veremos na natureza, veremos gramas, veremos jardins, flores, cada uma de uma cor, veremos borboletas coloridas voando nessas flores, árvores, animais sobrevoando. E o que é isso senão a materialização do pensamento de Deus? Da mesma forma, se nós estendermos nosso olhar no mar, que não conseguimos ver o fim, nas montanhas, no céu estrelado, por mais grandioso que nós vemos, nós sabemos que é a materialização do pensamento de Deus. E então agora nós voltamos na primeiro conceito que nós expusemos. Se nós entendemos que somos um espírito imortal, que nós estamos aqui na Terra para nosso aprendizado, para nossa evolução, para o nosso progresso. Então é aí que entra a pergunta: qual a importância do pensamento? Então podemos dizer com toda segurança que é a importância fundamental, porque a nossa mudança vai se iniciar no pensamento. De nada adianta nós
externarmos, aparentarmos para as pessoas, termos atitudes boas, aparentarmos sermos pessoas boas, simpáticas, se dentro de nós não somos aquilo? Nós podemos enganar os homens, mas a Deus jamais poderemos enganar. Então, se realmente quisermos modificar nossa vida para melhor, primeiro de tudo, nós temos que modificar os nossos pensamentos, porque nós somos aquilo que pensamos. E Léo Denis continua dizendo assim: é por isso que a missão dos obreiros do pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. É temível porque seus efeitos são poderosos tanto para a descida como para a subida. Então, quando passamos a compreender a finalidade da nossa vida aqui na Terra, a grande importância que é uma reencarnação aqui, então, quando nós compreendemos que nós temos que trabalhar no nosso melhoramento, aproveitarmos cada instante, nós também temos que ter a conscientização da importância, da necessidade de selecionarmos aquilo que assistimos, que escutamos e o que lemos aqui na Terra. Porque se nós pegarmos, por exemplo, a televisão, nos jornais o que nós vemos? Sempre o destaque para a violência, para o roubo, para o crime, sempre o destaque para os escândalos, mas é muito difícil nós vermos no noticiário, no jornal, por exemplo, de grande audiência, eles fazerem uma reportagem de uma obra de caridade, de uma obra que assiste pessoas, que ajudam. É muito difícil nós vermos esse tipo de notícia. Vemos sempre as notícias de teor pesado, ou seja, a violência, o roubo. Se nós passarmos para as novelas, não será muito diferente. Sempre que nós vemos o dos artistas, claro que existem exceções, mas na grande maioria, o que nós vemos nas novelas? Mudam-se as novelas, mas os temas são sempre os mesmos, ou seja, um passando o outro para trás, sempre o tema da maledicência, sempre o tema do incentivo ao sexo sem responsabilidade, ou seja, o incentivo do consumo de drogas e por aí vai. Nas rádios, se nós ligarmos, veremos sempre as músicas de duplo sentido, músicas de sentido depreciativo. Geralmente, as próprias pessoas que narram, eles fazem piadas de baixo escalão. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Se nós realmente queremos mudar, nos melhorarmos, nós temos que selecionar aquilo que assistimos, o que escutamos e principalmente as nossas leituras. Porque se notarmos também nas revistas, são sempre induzindo a pessoa ao consumismo, ou seja, ou outros tipos de vícios. Então nós temos que ter o cuidado, porque existem canais produtivos, existem canais que nos trazem realmente a informação, o ensinamento, que irá nos acrescentar. A leitura também, a doutrina espírita é rica em livros que vão nos edificar, que vão fazer nós ampliarmos o nosso conhecimento e o nosso melhoramento intelectual e moral. Então é muito importante nós termos o cuidado daquilo que assistimos, que escutamos e que lemos. É importante também nós analisarmos que tudo que nós fizermos aqui na Terra, seja para conosco, seja influenciando pessoas, nós teremos que responder perante a nossa consciência e perante as leis de Deus. Por isso, é muito grave a responsabilidade das pessoas que estão à frente de canais televisivos, por exemplo, de um diretor, ou também de um ator, em que ele faz papéis que incentivam milhões de pessoas à depravação, ao vício, ou seja, incentiva a pessoa, aos sentimentos negativos. É muito delicado e de grande responsabilidade. Essas pessoas, elas terão que responder perante a sua própria consciência e perante Deus. Mas falamos aqui da influência de um diretor, de uma novela, de um artista, mas nós também temos as nossas responsabilidades.
Por mais curto que seja o círculo que esteja à nossa volta, sempre teremos pessoas à nossa volta que convivem conosco e que de um modo ou outro, que mesmo que nós não percebamos, muitas vezes nós influenciamos essas pessoas. Por exemplo, o filho, a filha, o esposo, o marido, a mulher, ou os amigos de trabalho. Então nós temos para analisar que tipo de influência eu estou passando para essas pessoas que convivem comigo. É influência boa, positiva? Será que é influência negativa? Será que não é uma influência de maledicência? Uma influência que traz mais mal do que bem? Então nós também temos a responsabilidade daquilo que passamos para as pessoas que estão à nossa volta, seja na família, seja nos amigos do trabalho, nas ruas, aonde estivermos. E Leon Denis continua assim: mais cedo ou mais tarde, todo produto do Espírito reverte para o seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, a diminuição, a privação da liberdade, ou então satisfações íntimas, a dilatação e elevação do ser. Existe uma lei criada por Deus, que a ciência, também descobrindo, deu o nome de lei de ação e reação. Ou seja, toda ação vai gerar uma reação correspondente. Mas o que acontece é que muitas vezes a ciência não sabe é que essa lei de Deus rege tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, o mundo moral. Dessa forma, nós compreendemos, ou seja, lei de ação e reação, ou também conforme aquilo que plantamos é aquilo que vamos receber. Então essa lei de ação e reação vem nos ensinar que, dependendo das nossas atitudes aqui na Terra, é que nós seremos felizes ou não. Por quê? De acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas palavras e de acordo com as nossas ações, é o estado feliz ou infeliz que nós teremos aqui na Terra. Porque essa lei irá trazer exatamente de retorno aquilo que plantamos para o nosso semelhante. Então a doutrina espírita vem nos ensinar que o destino não é algo fatal, não é algo que estava escrito, tudo que nós passamos na Terra estava escrito e tinha acontecido. A doutrina nos ensina que algumas coisas sim, poderíamos dizer que é destino, porque estava programado já no mundo espiritual para que acontecesse aqui na Terra. Por exemplo, os pais que nós nascemos, a família que iremos nos entregar aqui na Terra. Isto é algo que poderíamos dizer que é destino, porque já estava programado. Mais para frente, o esposo, a esposa que nós iremos, as pessoas que nós iremos nos relacionar, iremos fazer uma família, isso poderíamos dizer que estava realmente também programado. Os filhos que virão. Muitas vezes reclamamos da família, dos filhos, mas são almas que tinham necessidade de vir junto de nós. São almas que muitas vezes nós tínhamos dívidas em vidas passadas. E também algo que poderíamos dizer que é destino é a morte, porque a única certeza realmente que nós temos na Terra é que um dia iremos morrer. Tirando isso, muitas das coisas que acontecem em nossa vida são resultado das nossas escolhas e das nossas ações. Então, conforme as nossas atitudes, conforme as nossas escolhas, a vida irá seguindo o seu curso e as coisas irão acontecendo. Então, essa lei de ação e reação nos diz que a nossa felicidade ela está relacionada também com a nossa capacidade em fazer o bem ao nosso semelhante. Quanto mais nós esforçarmos em ajudar o nosso semelhante, mais a vida irá nos trazer de volta a paz, a tranquilidade e a bondade de todas as pessoas relacionadas conosco. Então, conforme nós semeamos para o nosso semelhante, para o nosso próximo, é o conforme nós iremos colher das leis de Deus. A vida atual é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos
através da imensidade. Então, outro fato muito importante é que as vidas passadas, a reencarnação, ou seja, a nossa existência, ela vem nos explicar quem nós somos hoje, atualmente. Então, ela vem nos ensinar que, através das nossas longas existências passadas, a doutrina nos ensina que Deus nos criou, em algum ponto distante do passado, Deus nos criou simples de conhecimento e ignorante de saber, vamos dizer assim. Mas deu-nos o livre-arbítrio, para que através das nossas caminhadas, da nossa existência, através das nossas escolhas, nós pudéssemos ser o autor da nossa própria perfeição. Então, em muitas vidas passadas, nós fomos caminhando e fazendo escolhas. Algumas vezes acertamos, algumas vezes erramos, porque faz parte acertar e errar. Mas o importante é aprender tanto com os acertos como com os erros. Então nós fomos traçando a nossa existência ao longo das vidas anteriores, e essas vidas foram moldando a nossa personalidade. É por isso que nós vemos que nós temos certos gostos para algumas coisas, para certas leituras, para certas músicas. Algumas coisas temos facilidade para aprender, outras temos dificuldade. Por quê? Aquilo que temos facilidade são já fatos que conseguimos adquirir trabalhando em vidas passadas. E muitas vezes aquilo que temos bastante dificuldade, muitas vezes estamos pela primeira vez lidando com aquilo. Então, a reencarnação, a doutrina espírita vem nos ensinar que a reencarnação também é justiça de Deus. Por quê? Se nós admitirmos somente uma vida, somente uma existência, fica difícil admitir que Deus é justo. Porque se nós somos todos filhos de Deus, e se tivermos somente uma vida, como explicar tanta diferença e tanta desigualdade aqui na Terra? Basta que façamos algumas reflexões. Não vamos pegar as pessoas adultas, porque muitas vezes a enfermidade que uma pessoa tem, muitas vezes é através das suas escolhas, né? Muitas vezes é os caminhos que ela tomou que levou àquela situação. Mas quando vemos, por exemplo, uma criança, como explicar uma criança que nasce com deformidades mentais, uma criança que nasce com problemas graves respiratórios, problemas cardíacos? Em adultos, muitas vezes podemos explicar através das suas atitudes, mas como explicar uma criança? Então, o Espiritismo nos ensina que através da reencarnação nós passamos a compreender a doutrina, como dissemos atrás. Nós estamos vendo o efeito, mas nós não sabemos a causa. Mas a doutrina nos diz que para que essas crianças nascessem com esse tipo de enfermidade, teve que ter uma ação na vida anterior. Então ela nos ensina assim, que muitas vezes uma pessoa, numa vida passada, que ela possui um grande cabedal de inteligência, muitas vezes ela usou essa inteligência de forma inadequada, prejudicando o seu semelhante. Então, numa vida posterior, ela pode vir já como criança com a deformidade mentais, justamente para corrigir esse seu erro e esse seu abuso. Uma criança que muitas vezes nasce com graves problemas respiratórios, a doutrina espírita nos ensina que talvez numa vida passada ela pode ter se suicidado através do afogamento, ela pode ter talvez abusado, né, do vício, do fumo. Então existem várias consequências. Uma criança que nasce, por exemplo, com deformidades mentais, pode ter sido uma pessoa que se suicidou através de um tiro, por exemplo. Então nós passamos a entender e ver que existe uma lógica em cada situação. E o fato dessa criança, da alma que está nessa criança nascer com essa enfermidade, não é um castigo de Deus. Na verdade, é a oportunidade que Deus está dando para esse ser, essa alma que transgrediu uma vida passada, voltar e ressarcir o seu erro. Através desse sofrimento que ele terá na vida, ele vai ressarcir o erro que ele cometeu na vida passada. Então, quando nós passamos a ver por essa lógica, nós passamos a compreender que Deus é justo. Porque Deus, ele não castiga um ser
a um castigo eterno, a um inferno eterno, porque basta que nós reflitamos o seguinte: a nossa vida aqui na Terra, por mais longa que pareça, 20, 30, 50, 80 anos, o que é isso comparado com a eternidade? É um segundo. Então, como que um erro temporário pode causar uma falta eterna? Isto é incompatível com a lógica, com a justiça. Então, a doutrina espírita, através da reencarnação, vem nos mostrar um Deus justo, um Deus bom, que ao invés de condenar um filho dele a um castigo eterno, ele vai dar oportunidades dele voltar, renascer e ressarcir os seus erros quantas vezes forem necessárias. Porque Deus é amor, Deus é a justiça. E Leão Denis continua dizendo assim: e constantemente recai sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados de nossas ações. A alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou escura, povoada pelas criações de seu pensamento. É isso na vida do além, sua glória ou sua vergonha. Certa vez Jesus estava caminhando e, como sempre, tinha uma multidão imensa em sua volta, e ele pregando sobre o reino dos céus. A certa altura, uma pessoa já um tanto impaciente pergunta: mas Senhor, quando afinal vai vir esse reino dos céus que vós tanto prega? E Jesus, numa resposta muito sábia, disse: o reino dos céus não vem com aparatos exteriores. Não é algo que possa dizer: veja, está aqui ou está ali. Porque o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, esse ensinamento, ele encaixa perfeitamente com os ensinamentos da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita também vem nos ensinar que o céu ou o inferno é um estado de consciência. Ou seja, conforme as nossas atitudes, as nossas ações, como dissemos atrás, pela lei de ação e reação, conforme as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações aqui na Terra, é o que nós teremos de retorno para nós. Então, se a pessoa tem um hábito de negativo, sempre de reclamar das pessoas, da situação, sempre na área da maledicência, falando mal, o que acontece? Ela está atraindo também energias negativas para elas. Então, muitas vezes a pessoa será uma pessoa estressada, uma pessoa irritada, e isso, se ela também não for com o tempo, ser tomado pela depressão, que é considerado hoje a doença do século. Então, a doutrina espírita nos ensina que depende somente de nós sermos felizes ou não. E ela vem nos ensinar algo muito importante, que é a felicidade. Ela independe de tempo, circunstâncias e pessoas. Por quê? Sempre que nós colocarmos a nossa felicidade nas coisas externas, nas coisas materiais, nós estaremos sujeitos a decepções. Por quê? Aqui na Terra tudo é passageiro, tudo é instável, nada é para sempre. Então, muitas vezes, se nós colocamos toda a nossa felicidade, por exemplo, numa casa que nós conseguimos adquirir, claro que é uma alegria muito justa, né? É o resultado de um esforço, de um trabalho, ou talvez num carro que nós conseguimos comprar, mas se nós colocamos toda a nossa felicidade nisso, nós estamos sujeitos a sofrer grandes decepções. Por quê? A vida aqui na Terra, ela é instável. Hoje nós estamos bem financeiramente, mas talvez amanhã podemos não estar. Podemos sofrer um revés financeiro, talvez não damos conta de pagarmos, de novo esse veículo, e ele pode, como sabemos, a justiça aqui na Terra, ele pode até ser feito leiloado, pode ser tirado de nossa força, e então nós sofreremos grandes decepções. E muitas vezes as pessoas não têm força para superar esse tipo de dificuldade. Existe o caso até de pessoas chegar ao suicídio. Então é muito importante que nós nos conscientizamos que aqui na Terra nós não somos donos de nada. Nós somos usuários. São coisas e situações que vêm para nós, para o nosso uso e para o nosso progresso também.
mas da mesma forma que nós adquirimos, pode nos sermos retirados. Então é importante que nós coloquemos a nossa felicidade em algo mais sólido, em algo mais duradouro. É por isso que a doutrina espírita nos ensina, para que nós trabalhemos o nosso sentimento, para que coloquemos a nossa felicidade em algo que realmente nós podemos levar quando deixarmos essa terra. E o que são isso? Tudo aquilo que vem do Espírito, ou seja, a bondade, a caridade, ou seja, sempre que nós pautarmos a nossa vida, procurando ajudar o nosso semelhante, nos ajudando também no nosso melhoramento, tendo uma fé, em Deus, procurando frequentar uma igreja ou religião, não importa a religião. O importante é a pessoa se sentir bem e se sentir realizado nessa onde ele frequenta, para que possamos assim construirmos dentro de nós essa felicidade que é duradoura, é uma felicidade que ninguém pode tirar de nós, porque é algo interno que nasce dentro de nós. E as virtudes, as riquezas de Deus, elas são inesgotáveis. Quanto mais nós repartimos para o nosso semelhante as nossas virtudes, mais Deus irá nos enriquecendo, porque os bens e as virtudes que vêm de Deus são inesgotáveis. Então é isso que é importante nós refletirmos. E Leon Denis continua dizendo assim: o que há de nobre e elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Ou seja, aqui ele está falando de Deus. Quanto mais largo é o voo do pensamento para essa causa, tanto mais alto ele paira. Tanto mais radiosas também são as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Então, primeiramente gostaríamos de falar da necessidade que nós temos de termos uma crença em Deus, para que possamos ter uma relação com Deus. Não importa qual a doutrina, qual a religião, porque Jesus, quando trouxe o seu Evangelho na Terra, ele não fundou religiões. Ele trouxe a sua palavra e o seu Evangelho. E os homens foram fundando, em seu nome. Então é importante, acima da pessoa ser católica, evangélica, espírita, é ela ser cristão, seguidor dos ensinos do Cristo. Então é importante nós frequentarmos uma religião. É importante nós termos essa relação com Deus. É importante que nós cultivemos o hábito da oração, mas a oração realmente verdadeira é a oração da alma, do espírito, aquela que nós voltamos a nossa alma para Deus em espírito e verdade. Certa vez Jesus, quando estava na Samaria, ele se sentou perto de um poço e pediu água de beber para uma samaritana. E naquele diálogo, ele deu uma resposta muito sábia para essa samaritana, dizendo assim: chegará um tempo em que o homem adorará a Deus em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que Deus quer. Então, primeiramente, gostaríamos de fazer uma reflexão sobre Deus. É necessário que compreendamos mais sobre Deus, porque é dessa compreensão que nós basearemos a nossa vida, que nós entraremos em relação com Ele. Então a doutrina espírita vem nos trazer uma imagem mais ampla, mais grandiosa de Deus, porque muitas doutrinas religiosas ainda imaginam Deus como sendo um senhor de longas barbas brancas sentado em algum ponto do espaço, observando a humanidade e recompensando alguns e castigando outros. A doutrina espírita vem nos trazer uma imagem mais grandiosa, dizendo que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para idealizarmos de uma forma mais clara, materializando assim, darmos exemplo mais claro que não é igual, mas é aproximado, e poderíamos imaginar Deus como sendo um mar imenso, sem começo nem fim.
e todas as plantas, peixes que vivem nesse mar, como sendo a criação, ou seja, como sendo toda a criação, em que nós também estamos inseridos. Dessa forma, será fácil compreendermos que estamos mergulhados em Deus, como as plantas e os peixes estão no mar. Não há nada que pensemos ou fazemos que Deus não saiba, porque nós estamos em contato constante com a sua consciência. Dessa forma, nós compreendemos que para nós nos dirigirmos a Deus, não é necessário subirmos um monte para sermos mais próximos a Ele, não é necessário ir mais alto para que Ele nos possa escutar, porque Deus é como esse ar que nós respiramos. Ele está em tudo, mas principalmente Ele está dentro de nós. Então, com essa compreensão, nós também compreenderemos que a oração, ela tem que ser mais do espírito, da alma, ou seja, a oração do sentimento, do pensamento. Então, é importante que nós criemos o hábito, sempre, por exemplo, ao deitarmos, mesmo que depois que estivermos deitados na nossa cama, já fomos dormir, que façamos algumas reflexões. É importante que refletimos sobre o dia que nós tivemos, sobre as nossas ações, o que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer de bom, ou talvez se nós fizemos algo que prejudicou o nosso semelhante. Essa reflexão irá nos ajudar no nosso melhoramento intelectual e espiritual. Ao amanhecer, é importante que criemos o hábito de também nos fazermos uma prece, nos dirigindo a Deus, agradecendo mais uma oportunidade que nos foi dada de vida aqui na terra. Muitas vezes nas nossas orações nós mais pedimos do que agradecemos, e deveria ser o contrário. Deveríamos mais agradecer do que pedir. E a pessoa pode dizer assim, mas quais motivos eu tenho para agradecer? Bom, agradecer pela vida, que é o maior bem que Deus nos foi dado, né? Muitas vezes nós reclamamos que não temos a vida que gostaríamos de muitas outras coisas melhor, mas e se nós não existimos? E se Deus não tivesse criado nós? Procuremos agradecer também aos nossos pais, que deram a oportunidade de nós estarmos aqui na terra. Muitas vezes temos conflitos, muitas vezes temos algumas desavenças, algumas coisas que não concordamos, mas foi através deles que nós tivemos a oportunidade de nascermos aqui na terra. Eles tiveram paciência para nos criarmos, eles tiveram paciência para nos instruirmos e dermos condições para nós estarmos aqui hoje. Temos motivo para agradecer a casa que nos acolhe. Muitas vezes não é a casa que gostaríamos, mas quantas pessoas estão na rua e morando debaixo de uma ponte e não tem nem aonde se abrigar? Procuremos agradecer a Deus, também pela nossa família, marido, mulher, filhos. Muitas vezes desavenças, temos discordâncias, mas foi essa família que estava programada para nós termos aqui na terra. E quantas pessoas que vivem só no mundo? Procuremos agradecer a Deus ao alimento. Muitas vezes nós vemos até filhos na hora do almoço, mas de novo essa comida. E quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas que dariam tudo para ter aquilo? Procuremos agradecer a Deus ao nosso trabalho, porque muitas vezes reclamamos que não gostaríamos de ter um trabalho, mas quantas pessoas também há anos procurando um emprego? Então nós temos muitos motivos para agradecimento. E quando nós tomamos essa atitude da vida, quando nós tomamos essa atitude mental da vida, quando nós tomamos essa atitude de agradecimento, nós passamos a reconhecer e valorizar melhor as coisas. Então, por isso, a importância da oração, por isso a importância da nossa fé em Deus, dessa ligação que nós temos que ter com Deus, porque a oração, da mesma forma que nós precisamos do alimento para o corpo, também necessitamos do alimento para a nossa alma. E através da oração, nós seremos alimentados. E muitas vezes a resposta de Deus na nossa oração não virá de forma falada. Deus não vai falar para nós, mas Ele vai falar através dos sentimentos. Notemos os sentimentos que nós temos na nossa oração, porque a oração
realmente benéfica, ela vai nos trazer como retorno o quê? Uma paz, uma tranquilidade. Ela irá nos fortalecer para as dificuldades, para vencer as dificuldades e as batalhas dessa vida. Então, a doutrina nos ensina que a oração é de grande importância para a nossa vida aqui na Terra. E caminhando para o final, gostaríamos de deixar uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem como título assim: O auxílio virá. E Emmanuel diz assim: o problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens as ideias de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faz silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanecerá em sua vida. Então, caros irmãos, esta era a nossa mensagem para essa noite. Agradecemos a presença, a paciência de todos em nos ouvidos e desejamos a todos muita paz e muita felicidade. E agora, caminhando para o encerramento, vamos fazer a nossa prece para encerrarmos e assim entrarmos para a outra fase, que é a fase do espaço, né? Então, como dissemos agora atrás, sobre a nossa atitude de procurarmos sempre agradecer, mais agradecer a Deus do que pedir. Podemos sim pedir que Deus nos dê força para prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa luta, para vencermos os obstáculos, as dificuldades. Podemos pedir a Deus que não percamos nunca a fé em seu amor, em sua bondade, que não percamos nunca a fé em nós mesmos. Podemos pedir a Deus pelas pessoas, pelos nossos familiares, por tantas pessoas que estão sofrendo, seja nas ruas, nos asilos, no orfanato. Quantas pessoas em sofrimento? Pedimos a Deus que ilumine o nosso caminho, que nos dê força e discernimento para podermos acertar mais e errar menos, mas que possamos também agradecer a tantas bênçãos que nós temos na nossa vida e muitas vezes não enxergamos. Como dissemos, o lar que nos acolhe, a família, o pão de cada dia, o nosso trabalho digno, tantas coisas simples que nos passam despercebidos. A saúde, podemos andar, caminhar, enxergar, escutar, podemos apreciar as obras da natureza, que são reflexos de Deus aqui na terra. Que as bênçãos, a paz e o amor de Jesus possam estar sempre junto de nós. Que Ele seja o nosso guia. Se nós tomarmos Jesus por guia e modelo aqui na terra, nós sempre estaremos no caminho certo. E Jesus também nos disse: aonde estiver 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Então é importante sabermos que sempre teremos um mentor, um benfeitor espiritual, sempre pronto para nos ajudar, a nos aconselhar, nos inspirar no caminho certo. Temos Deus que também sempre está junto de nós. E Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, nosso exemplo. Que possamos refletir em sua mensagem tão bela,
que Ele nos deixou, que possamos refletir nas suas palavras, nos seus ensinamentos, e fazermos esses ensinamentos o nosso guia aqui na terra. Que as bênçãos, a paz e o amor de Jesus possa permanecer conosco, hoje e sempre. Obrigado, Jesus, que assim seja.